Eu cumprimento a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe e hoje aqui eu quero dar uma palavra que é continuidade acerca do assunto liderança. E hoje o assunto que eu vou mencionar que faz parte de liderança, é sobre os estilos de liderança conforme as doutrinas humanas e, como diz, líderes que se passaram durante toda a história bíblica, levantados por Deus, que se encaixam em cada um desses exemplos. E para começar, antes de tudo, eu quero lembrar-vos que a etimologia da palavra líder na raiz germânica, Leitgan significa guiar, conduzir. E no episcopado que é do grego, episcopos, quer dizer supervisor, inspetor. Bispo significa aquele que vê e está por cima, ou seja, que está por cima, numa certa altura, numa certa elevação, num certo ponto, como diz, que é justamente liderando um grupo de pessoas. Então, de acordo com a ciência da liderança, que é estritamente ligada a outras ramificações humanas que são psicologia, sociologia, relações humanas, filosofia, então nós vamos analisar agora biblicamente esse assunto, dando exemplos que se encaixam nos padrões da ciência da liderança. E o primeiro deles é o autocrata. O autocrata é aquele líder, como diz, dominador. Suas decisões são como a última palavra que impera, tem um destaque autocentralizado, são pessoas incisivas e também assertivas, tem uma expansão de um trabalho dominante, mas, contudo, como diz, se o absolutismo vem na mente, aí são tendenciosos a serem arrogantes. E na Bíblia vemos 3 exemplos que marcou bem a história e que, como diz o Senhor Deus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele interviu em todos 3 no seu tempo determinado. Então, dentre esses líderes autocratas, foi Nimrod. Nimrod, como diz, ele era um construtor de cidades, um brilhante construtor de cidades, e ele, na mentalidade dele, ele estava construindo uma torre altíssima, porque o desejo dele era chegar, vamos dizer assim, até o céu. E a palavra do Senhor fala que até então, nesse período, que foi um período antes da chamada confusão na Torre de Babel, o povo falava apenas uma língua. E por isso, como diz, se unificavam tanto. Nimrod, na época, era como se fosse um líder
como diz, de todo o povo ali, mundial. E ali ele começa a construir uma torre. E ali ele começa a ter aquele objetivo de construção e que ninguém se opunha até então, ninguém era contra a ele. Aí aqui diz, capítulo 11 de Gênesis: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sineá e ali se fixaram. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usaram tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. E o Senhor ali desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor dispersou dali toda a terra e pararam de construir a cidade, porque isso foi chamada Babel, que quer dizer confusão. Por isso ali confundiu a língua do mundo, de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou na terra. Não é? Então aqui foi durante o governo de Nimrod. Ele foi um líder autocrata que se destacou fazendo cidades. E então, como diz, mas como queriam algo demais, além da conta, então ali, como diz o Senhor, interviu. Fez com que os povos, cada um falasse em língua diferente, e então ali fossem dispersados, ou seja, no meio da multidão se encontrava 10 que falavam a mesma língua, foram para um lado. Se encontrasse mais 10 que falasse outra língua, foram para outro lado. Se encontrassem 10 pessoas que falassem a mesma língua, iam para adiante. Então assim foi se espalhando o povo e assim começou a origem das nações em terras distantes. Então, como diz, aqui fala em Gênesis 10, versículo 8, Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. No início, seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade, Cainé e terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Rebotir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Então aqui já ouvimos sobre Nimrod, que quando houve o dilúvio, após o dilúvio, então os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, eles começaram a povoar a terra,
Mas cada um, como diz, gerava um tipo de descendência. Então, como diz, veio os camitas, que eram filhos de Cã, que era Cush, que era Mizarim, que era Fut, que era Canaã, e ali foram se multiplicando até que chegou Nirode. E Nirode, como diz, era o responsável ali e chamado o primeiro homem poderoso no mundo, na terra, porque para falar desse poder todo é porque ele era um líder, caçador, com certeza tinha personalidade forte, fundou várias cidades, mas o Senhor interviu para que ele não dominasse todo aquele povo, para que cada um, a língua falassem diferentes, e assim se distribuíram. E é como aqui fala no capítulo 10 de Gênesis, versículo 31 e 32. São esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas em seus territórios e nações. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da descendência. E, a partir deles, os povos se dispersaram pela terra, depois do dilúvio e depois da Torre de Babel. Então, Nirode era autocrata, ou seja, como é um líder autocrata? Ele toma decisões e não aceita questionamentos. Toma decisões e não aceita, vamos dizer, acatar palavras de conselheiros de alguém. Tem um destaque autocentralizado em si mesmo. Tem decisões incisivas, é assertiva, é uma pessoa de pulso, a expansão de um trabalho dominante, sim, como foi esse de Nirode. Mas, contudo, é como eu já falei, se o absolutismo chega na mente se achando muito poderoso, então, além de desagradar o próprio Deus, como diz, traz para si a própria ruína. Outro exemplo foi Nabucodonosor. Muito já se ouve falar acerca de Nabucodonosor. Aqui no capítulo 25 de Jeremias, o versículo 9 diz assim: o Senhor fala: convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu destruirei completamente e os farei como objeto de pavor, zombaria e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo, de alegria, às vozes do noivo, da noiva. Todas estas terras se tornarão como ruínas desoladas, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então aqui foi o Senhor falando através do seu profeta Jeremias para o povo de Jerusalém, onde se vangloriavam porque existia o templo, porque eram prósperos, porque o Senhor os tinha libertado de serem, como diz, escravos de Faraó, e depois de muita coisa se estabeleceram, mas ainda assim era um povo ingrato para com o Senhor. Então, por isso que o Senhor diz assim, no versículo 7 de Jeremias 25, mas vocês não me deram ouvidos e provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre vocês mesmos, declara o Senhor. Aí ele fala mais, disse, portanto, visto que vocês não ouviram as minhas palavras,
convocarei todos os povos do norte, o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor. Agora, só um abre aspas aqui. Quando o Senhor fala de Nabucodonosor, dizendo meu servo, é porque não era que Nabucodonosor adorava o Deus vivo e o servia. Não. Veio ouvir e saber do Deus vivo mais profundamente num tempo de Daniel, outro profeta. Mas aqui o Senhor chama de servo por ele ser um instrumento, vamos dizer, castigador, de justiça, da ira divina. Então o Senhor estava dizendo ao povo, por eu falar com vocês várias vezes, e vocês não deram atenção a mim, e me provocaram a ira, e se entregaram ao adultério, à prostituição, tanto, como diz, humana como espiritual, como vocês adoram outros deuses, então eu vou permitir, vou convocar do norte o meu servo Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e ele vai, como dizem outras palavras, arrazoar, detonar vocês, porque vocês não me obedeceram. E o Senhor disse, vocês estarão escravizados nas mãos dele 70 anos. Só vou libertar vocês depois de 70 anos. E ali, o povo teve muita oportunidade? Teve, claro que teve. Porque a gente deduz assim, tem certeza. Porque, por exemplo, o ministério de Jeremias, tantos capítulos que tem, e desde muito jovem ele foi chamado, o que dá a seu entender é que, como diz, muito tempo o Senhor deu para que esse povo se arrependesse. Chamou Jeremias ainda muito jovem, o capacitou ainda muito jovem, muito moço, talvez fosse um adolescente ou coisa parecida. E então, como diz, a gente observa que o livro de Jeremias é um dos livros onde tem mais capítulos, assim, capítulos extensos, ou seja, não tanto como Salmos, mas é um livro assim onde o profeta escreve, e quantas vezes ele tenta e fala com o povo, e o povo joga ele no calabouço, o povo joga ele no poço, o rei na época rasga, como diz as cartas de Jeremias, que era a própria palavra de Deus para que se arrependessem, e não se arrependeram, e então o Senhor usa o seu instrumento de justiça chamado Nabucodonosor. Esse foi outro líder autocrata, dominador, era resoluto em decisões, o destaque autocentralizado sim, porque conquistou muitas nações, muitos povos, subjugou. A expansão dele, das suas conquistas, também foi dominante, agora só que foi até aonde o Senhor permitiu que fosse. Outro rei que também era autocrata, já não era tão poderoso assim na questão de extensão de guerras ou de terras, mas ainda assim oprimia o povo e era assim, e subjugava nações vizinhas, ameaçava destruir nações vizinhas. Foi um homem chamado Herodes o Grande. Então esse homem foi outro que era um líder autocrata. Ele tinha um camareiro, um assistente, ele tinha conselheiro, mas ele não dava ouvidos, ele só fazia o que ele queria fazer. Então, por isso, ele foi, como diz, teve um final
trágico, mas muito trágico mesmo, e mais porque, como diz, é o que eu falei, como diz, o absolutismo entrou assim, subiu no coração dele, na mente dele, e nós vamos ver aqui o que é que aconteceu com ele, que foi gravíssimo, e foi, como diz, um corte rápido na sua vida. Aqui diz o seguinte, Atos capítulo 12, aqui, a partir do versículo 19, a parte B. Depois Herodes foi da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele já estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez discurso ao povo. E eles começaram a gritar e a dizer: é voz de Deus e não de homem. É voz de Deus e não de homem. E ali, visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra do Senhor continuava a crescer e a espalhar-se. Então aqui este homem, Herodes, também era outro líder autocrata, arrogante, perseguidor do povo do Senhor nosso Deus. E ali, como diz a palavra do Senhor, ele, pelo povo dizer, fala como um Deus e não como um homem, porque certamente o discurso era cheio de, vamos dizer, de grandeza, de poderio, de autoridade. E ali o Senhor deu ordem imediatamente. O anjo do Senhor feriu ele e ele foi comido de vermes. Isso pelo fato dele por ele não ter dado toda a honra e glória ao Senhor Deus. Um segundo tipo de liderança chama-se o democrata. O democrata é quando ele toma a decisão, mas ele ouve seus conselheiros, ou povo, ou pessoas por perto, busca desenvolvimento e não é autocentralizado em si como um poderoso que se senta num trono. Não, ele não é assim. Ele busca desenvolvimento, ouve conselheiros, sabe trabalhar com as pessoas. E um exemplo de um líder democrata foi Davi. Davi era um líder assim. Agora, é bem interessante ver que ele ouvia as pessoas, mas quando tomava as decisões, como diz, todos ali respeitavam e ninguém o contradizia, a não ser que fosse alguma coisa insensata que ele fez uma vez, que foi inventar de fazer a contagem de homens do seu exército. E ali, como diz Joabe, o confrontou sobre isso, mas outras questões ele consultava o Senhor. Ele, como diz, não agia sozinho, ele sempre ia com pessoas, ele ouvia conselhos e sabia trabalhar com as pessoas. Ou seja, ele
sabia o potencial das pessoas, vamos dizer assim, ele entendia. E ali ele adorava ao Senhor e também sabia conduzir o povo. Então, quando a palavra do Senhor fala, por exemplo, aqui em 1 Samuel, capítulo 30, aqui fala justamente que quando ele chega com os seus 600 homens, como diz, na cidade de Ziclag, onde ele estava ali, naquele tempo, junto com os filisteus, para poder ter um pouco de paz da perseguição de Saul. Então ali, de repente, os amalequitas meteram fogo em tudo, levaram as mulheres, levaram pessoas e deixaram outras. E a Bíblia diz que Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída e pelo fogo viram mulheres, seus filhos e filhas sendo levados como prisioneiros. A Bíblia diz que tanto Davi como os seus soldados choraram em alta voz até não ter mais força para chorar. Ou seja, tem líder que diz assim, ele pensa: eu não posso demonstrar fraqueza, eu não posso demonstrar frivolidade, eu não posso demonstrar oscilação. De certo. Mas aqui Davi não estava mostrando essas coisas. Ele estava com uma dor que todo ser humano teria. Sua família tinha sido saqueada junto com a sua cidade, a cidade onde ele morava, tinha acontecido uma chacina ali. Então era comum que ele e os seus soldados, como diz, choraram mesmo, até não terem forças para chorar, o que significa que ele se importava com a família, se importava com as pessoas, se importava com a cidade. E isso faz parte da vida de um líder, quando ele se importa com as pessoas, quando ele quer estabelecer paz entre as pessoas da maneira certa, quando ele quer o bem das pessoas, quando ele é altruísta. Então Davi, ele tinha essas características. Agora, não era bobo, não era frívolo, não era, vamos dizer, impulsivo, apesar do seu temperamento de agir rápido, ser destemido, mas ele sempre consultava ao Senhor antes de tomar decisões. E ali também homens o acompanhavam, que era o seu exército particular de 600 homens, que um dia ele tinha sido conselheiro para todos esses homens. E agora esses homens eram os valentes de Davi, lutavam ali pela causa de Davi e por uma causa que também era deles. No versículo 9 diz que Davi também ficou profundamente angustiado, porque os que sobraram na cidade, os remanescentes, vieram com amargura e disseram assim, aconteceu tudo isso por sua causa, por sua causa, por sua causa. Se, por exemplo, você for um líder e se sentir em certas horas como se fosse sendo crucificado ou crucificada por causa de alguma coisa, como diz, isso em parte é normal, porque o Senhor Jesus, sem nenhuma culpa, nenhum pecado, ele foi crucificado, sim. Agora ele se doou para isso. Então saiba que ser líder é servir e também é lidar com esse tipo de gente que só falta trucidar, crucificar, como diz um líder. Então aqui Davi não falou nada contra eles, mas se levantou e se fortaleceu no Senhor. Aí então depois Davi disse, traga o sacerdote Abiatar, porque
eu quero consultar o Senhor e traga minha estola sacerdotal. E aí ele pergunta ao Senhor e diz: Senhor, eu devo perseguir o bando de invasores para alcançá-los? E o Senhor disse: vai, porque de certa forma você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Então ali Davi e seus 600 homens, versículo 9 de 1 Samuel 30, foram ao ribeiro de Besor, onde ficou alguns. 200 ficaram para trás, porque estavam cansados demais, e prosseguiu ele mais 400. E ali, como diz, o Senhor disse a ele, disse, vai. Agora, tinha uma questão, ele não sabia exatamente aonde. Então, quando o Senhor lhe dá um aval para fazer algo, mas que você, assim, queira antecipar um detalhe e, porventura, o Senhor não lhe falar ou não lhe disser, confie nele, porque na hora certa ele vai dar a instrução a qual você está precisando para concluir alguma coisa. Então foi o que Davi fez. Ele foi e no meio do caminho, com quem ele se encontra? Com um servo que era de um dos amalequitas. Era um moço egípcio, tinha adoecido ali e o seu senhor, no caso, aquele que o fazia dele de escravo, largou ele lá porque disse assim, tu tá doente, vai para lá, morre para lá. E Davi teve a maturidade e capacidade de conversar com esse rapaz, que ele foi dizendo, nós perseguimos mesmo a cidade, viu? Nós metemos fogo mesmo na cidade, nós não gostamos de você, Davi. Mas Davi teve a maturidade de conversar com esse homem, até porque, como diz, sabia que ele podia ser um excelente informante daquilo que estava precisando. Então Davi poderia ter pego a espada e cortado a cabeça daquele homem de tanta raiva, mas sabe que um líder, ele deve muito pedir a graça de Deus para não agir com insensatez? Porque já pensou cortar-se a cabeça daquele que realmente assumiu e disse, foram nós mesmo, Davi, só que eu não sou amalequita não, tá? Eu fui escravo de uma amalequita e ele me soltou aqui porque eu tô doente, mas nós metemos fogo mesmo na cidade com muito gosto. Olha, para queimar tudo e levar suas mulheres e tudo mais. Imagine se Davi não tivesse o Senhor Deus na vida, nem maturidade. Como diz, ele tinha pego a espada degolada daquele homem. Mas aí eu pergunto, ia resolver a situação dele? Não. Iria agradar o Senhor? Também não. O Senhor Deus. Por quê? Porque aquele homem não estava com o que era de Davi. Ele tinha sido participante de um mal contra Davi. E, na verdade, Davi precisava dele para que soubesse onde os amalequitas estavam. Então, o líder, às vezes, ele pode trabalhar com pessoas difíceis, ou com pessoas que assumem categoricamente dizendo que não gostam do jeito dele ser. Mas o que importa é a paz, alcançar os objetivos e ser uma pessoa sociável e, vamos dizer, cada vez melhor para a glória do Senhor nosso Deus. E ali ele deu comida a este homem, deu água para ele se recuperar. E ali ele disse, você poderia me levar essa tropa, esse bando de invasores? Davi perguntou para o egípcio. Depois do egípcio ter se recuperado, comido pão e bebido água, comido ali uma boa comida, que é descrita aqui,
foi muito bem alimentado. E então Davi disse: você poderia me conduzir a esse bando de invasores? Aí o egípcio disse: sim, eu posso, mas jura pelo teu Deus que tu não vai me matar? Ou seja, era um inimigo que sabia que mexeu com alguém que tinha Deus na vida e temeu pela própria vida, porque viu que Davi era um homem da espada, das lutas e das guerras, e que não estava sozinho, e que tinha sido, como diz, acontecido a chacina na cidade onde estava morando, junto com sua família. Ainda mais esse homem foi capaz de falar e recebeu o bem de Davi, mas como diz, ele tinha medo de morrer. Ele disse: jura diante do teu Deus que tu não vai me matar, se eu nem tu vai me entregar o meu senhor de volta, se tu me levar para esse povo? Então, esse homem, que era da parte dos inimigos de Davi, via que o Senhor Deus era na vida de Davi. E por mais que teve um momento de, como diz, achar bom tudo que fez, mas não era bobo. Ele não queria perder a vida. E ali, Davi, como diz, consentiu isso. Ali, esse homem os levou até os amalequitas e ali Davi lutou junto com o seu pequeno exército. E a Bíblia diz que lutou desde o amanhecer até a tarde, junto com 400 homens. E, como diz, o Senhor foi com ele, recuperou sua família, recuperou seus bens, os bens do povo, também as famílias de cada um, e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e os seus soldados, e, como diz, os animais, e todos diziam assim: esses são os despojos de Davi. E quando Davi chega na cidade, aí o povo que queria apedrejar ele, já não foi apedrejar mais, o receberam em paz. Por quê? Porque Davi, ele foi lutar não só por si, mas por uma causa que era de todos e era para todos. E um líder, ele é assim. Ele não luta para se destacar como uma pessoa, uma celebridade, uma pessoa poderosa e que se aproveita dos outros para pisar em cima do pescoço, não. Um líder verdadeiro é uma pessoa sensata, é uma pessoa que tem entendimento, é uma pessoa que tem pulso, é uma pessoa que sabe tomar decisões, é uma pessoa que toma decisões incisivas e assertivas, mas como diz, que ouve outras pessoas, que trabalha pelo bem das pessoas, mas dentro do que é viável e da vontade de Deus. Então esse é um líder que agrada o Senhor Deus. Então Davi ia nas pelejas do Senhor, não era para ser cada vez mais reconhecido como um líder, mas era pelo bem do seu povo, pela vontade do Senhor Deus quando falava com ele. Então ele consultava o Senhor Deus, ele ouvia aqueles que andavam com ele, ele tinha também um tutor, que era o profeta Natã. Ele, como diz, buscou desenvolvimento, como diz, estabeleceu Jerusalém, a capital de Israel, ouvia seus conselheiros e sabia trabalhar com as pessoas. A gente vê que ele soube trabalhar aqui com o inimigo humano que eu estou falando. O servo é o egípcio, servo do amalequita. Ele soube trabalhar com esse homem
e ali, como diz, conseguiu alcançar o seu objetivo. Então, esse é um líder democrata. Ele trabalha pelo povo, para o povo, ouve o povo, toma decisões, mas é o seguinte, ele não toma decisões libertinas. Ele toma decisões, como diz, que é o bem para todos e principalmente que honra ao Senhor Deus. Depois, um outro terceiro tipo de líder é o liberal. Tudo para esse é liberado tudo assim, como diz, ou seja, ele transfere a sua delegação para o povo e só pensa em intervir quando é necessário. Mas o perigo de ser um líder assim é porque acaba, às vezes, muitas vezes, ficando sem força, sem moral, vamos dizer assim, sem, como diz, sem força para isso, sem capacidade para isso, porque, como diz, afrouxou demais, assim, pro povo. Aí, como tem um ditado que o povo fala, deita e rola, aí pronto, faz isso, e se ele vai falar, como diz, não tem moral. E um exemplo que eu dou desse tipo de líder liberal, como diz na Bíblia, vamos dizer que foram os reis de Sodoma e de Gomorra. Então ali, embora um deles tinha um certo pulso, mas o problema é que deixavam o povo à vontade, fazer o que queriam. Não tinha lei, não tinha regra, não tinha, vamos dizer, respeito, não tinha, vamos dizer, nenhuma dessas coisas. O povo era devasso mesmo, assim, devasso. E o rei, como diz, era o rei deles, mas quando uma pessoa é líder de um povo e que é liberalista, pode ter certeza que, como diz, eles gostam quando você deixa eles fazer o que quiser, mas se você for fazer alguma coisa errada, eles fazem por onde detonar e tirar você. Líder liberal é assim. Então, como diz, os reis de Sodoma e de Gomorra eram assim. A gente sabe que pela a cidade, pelo jeito que era a cidade, os habitantes, a imoralidade, a falta do Senhor Deus, a falta de leis, de regras, a falta de pudor, de respeito. Então, isso partia da liderança. Ali que era uma liderança liberalista, liberava de tudo, nada era errado, nada era pecado, nada, não queriam saber do pudor, não queriam saber, como diz, do que era reto, do que era correto, como diz, era assim, como diz, banda voou, é assim. Então aqui, como diz, eles... como diz, houve uma guerra entre eles, e ali levaram Ló, e ali Abraão vai, se intervém, e, como diz, tira Ló da situação, antes da destruição mesmo total de Sodoma e Gomorra. E ali, como diz o Senhor, usa Abraão para que libertasse ali o seu sobrinho Ló, como também libertasse os outros. E ali aconteceu, mas os líderes daquela cidade eram devassos, a desavença era grande. Como também Nínive. Era uma cidade em desenvolvimento? Era populosa? Era próspera? Era. Mas a imoralidade era muito permitida. E hoje eu lamento dizer, mas é uma realidade.
nas igrejas de hoje, como diz, quando elas são superlotadas, pode ter certeza que há um líder criativo demais, mas tão criativo que deixa a Bíblia de lado para criar inovações, para criar, vamos dizer assim, movimentos, para criar, vamos dizer, festas dentro da igreja, coisas assim estranhas, esquisitas, festa do João, vamos dizer assim, coisas mesmo esquisitas, e deixa a Bíblia de lado, clube de futebol e tudo mais. Aí tem gente até umas horas, e depois do culto bebida e tudo mais, quer dizer, é como uma associação verdadeiramente, e não como representante da igreja do Senhor Jesus na face da terra, mas de jeito nenhum. Aí uma liderança assim liberal, pronto, aí é gente com força sim, e pode ver que essas coisas acontecem. Não falo em todas, mas em muitas delas, principalmente as neopentecostais. Então, outro tipo de liderança é a transacional. O que é isso? É a liderança onde, para se ter subordinados, eles, como diz, fazem uma transação chamada troca. Ou seja, você dá o dízimo alto, então eu vou consagrar você a pastor, para você não sair daqui, para você ser membro daqui. É uma transação de troca. Eu vou lhe agradar para você ficar aqui. Não vou falar palavras duras para esse povo, nem contra o pecado, nem nada. Só que o Senhor Jesus ama, que o Senhor Jesus ama a cada um, que o Senhor Jesus morreu por nós, e que o Senhor Jesus, Ele nos ama, e falar boas palavras para a pessoa que está com a vida toda errada e dizer que foi Deus que mandou e que vai se cumprir, palavras boas, e a pessoa fora da presença de Deus. Então é uma liderança transacional, ou seja, ela trabalha em cima de trocas, de favores, de tarefas e de recompensas. Como eu já falei que, embora existem pessoas específicas para lideranças, mas também que todos, ou que sejam aspirantes ou não, passam por treinamentos para serem líderes, e que uma pessoa que não seja um aspirante a líder, mas se for bem treinado ou treinada, pode se tornar um líder. Um exemplo desses que eu vou deixar aqui, como diz, antes dessa que eu vou falar, o transacional foi Salomão. Salomão foi constituído por Deus, é que eu estava indo no outro ponto. Salomão tinha o nome de Salomão, mas o Senhor deu outro nome a ele, que era Gedidias. Mas era esse tipo de governo que ele tinha, transacional. O que é que ele fez para evitar uma guerra? Para evitar várias, ele casava com as princesas dos países, para firmar alianças políticas e não ter guerra contra Israel. E só que isto, essas mulheres de outras nacionalidades, de outros costumes, foram trazendo os costumes de adorar falsos deuses em Israel. E isso fez com que dobrasse a liderança de Salomão, que era assim pacífico, que era como um negociador. A primeira mulher que ele teve foi uma egípcia. Uma delas que destaca que ele tinha grande amor era a Sulamita, mas era um israelita.
como diz, quando ela disse que era morena queimada do sol, é porque ela trabalhava em campos, era camponesa. Então, como diz, ela era uma das esposas de Salomão. Se ele tivesse só essa, era uma bênção, que era do próprio povo. Mas o problema dele foi ter várias outras mulheres. Muitas. Eram 700 princesas e 300 concubinas. E no meio dessas 700, 80 eram rainhas. Então ele tinha essas mulheres e muitos filhos. Agora, levou ele à ruína, porque cada um adorava um Deus diferente. E ele, para não desagradar as esposas, ele permitiu a adoração dos falsos deuses e até acompanhou a essas esposas. Então, como diz, ele começou bem, 3 anos de sua vida, ele adorava o Senhor, amava o Senhor, pediu ao Senhor sabedoria, o Senhor deu sabedoria a ele. Mas ele de repente, como diz, deu essa brecha. Ou seja, ele pediu sabedoria para governar, mas faltou ele estender essa sabedoria para policiar as suas próprias ações. Porque ele era um homem, como diz, não de pulso. Ele não tinha pulso, mas o Senhor era com ele. O fez ser muito próspero, mas ele acaba em delito. E com isso, 10 tribos são arrancadas, como diz, da mão dele, onde o Senhor usa lá na frente o profeta Isaías, e 2 tribos é que fica na mão, ou seja, como se fosse 10 tiras de um lençol, e mais 2 na mão dele, porque o Senhor disse que o filho dele, que era Roboão, iria governar 2 tribos. E o servo dele, que era Jeroboão, ia governar as outras 10 tribos. Então, Salomão, ele agiu mal contra o Senhor. É o que chamamos de adultério espiritual. Ele deixou de seguir ao Senhor para seguir a outros deuses. Então, uma liderança baseada em troca, em tarefas e recompensas, é uma liderança muito vulnerável, porque pode adquirir vantagens, mas de repente cai num laço terrível de desvantagem, de ruína, porque não policiou, não observou, não ponderou as suas ações. Agora, a próxima liderança que eu ia falar como diz, que eu ia antecipando no lugar de Salomão, é a liderança carismática. Aí essa daí, como diz, o líder, ele usa o seu carisma, ou seja, o seu jeito de ser, influencia pessoas. Você conhece aquele tipo de pessoas que a pessoa diz assim, poxa vida, que pessoa agradável de se ouvir, ou de se conviver, e às vezes imita o jeito da pessoa, ou o estilo de ser da pessoa, ou a roupa da pessoa. Isso chama-se influência de uma pessoa carismática, ou seja, de uma pessoa dada com público, que sabe influenciar pessoas, ou que tem uma inclinação natural para influenciar pessoas do jeito que ela é. Agora, só que quando se torna um líder assim, como diz, ele tem que ter cuidado para não influenciar pessoas da forma errada. Então, vemos nesse exemplo dois líderes. Um deles foi o filho de Davi, Absalão, e o outro foi Neemias. Absalão agiu mal, Neemias agiu bem. Absalão, a Bíblia diz que era um dos filhos mais belos que tinha Davi.
tinha cabelos grandes, era muito, como diz, belo. É só ler, como diz aqui em 2 Samuel, a partir do capítulo, deixa eu ver, 13 por aí. Ele era irmão legítimo de Tamar, ou seja, não eram meio-irmãos, eram irmãos da mesma mãe, não é? E ali, como diz, a mãe deles era genuinamente uma princesa. E ali, como diz, a irmã dele, Tamar, é violada pelo meio-irmão Amon. E ali, como diz, Absalão ficou com grande ira, porque foi falar para o pai, e o pai estabeleceu, como diz, um castigo para o Amnon, mas não, como diz, a lei que seria matar. Então ali ele vai, toma as dores da irmã, Absalão mata o seu meio-irmão, e depois corre para Jesus, que era uma cidade próxima a Jerusalém, e que a mãe dele era de lá, e era uma princesa. Então ali ele ficou por uns tempos com a mãe. Então depois Davi o perdoa dele ter matado o irmão, o seu outro filho. Porém, a Bíblia diz no capítulo 15 de 2 Samuel, que alguns tempos depois Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos de escolta, 50 homens. Eles se levantavam cedo e ficavam juntos na porta da cidade, no caminho que levava à porta da cidade. Se alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão chamava assim, perguntava de onde vinha a pessoa e respondia às pessoas de boa forma e dizia assim às pessoas: a sua causa é válida, é legítima, como diz, não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava e dizia: quem me dera ser designado juiz dessa terra. Todos os que tiverem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhe faria justiça. Aí ele continua dizendo, sempre que alguém se aproximava dele, prostrava-se em sinal de respeito, e Absalão estendia a mão e abraçava cada um e beijava. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir ao rei que lhe fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel, e ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. E quando o teu servo estava em Jesus, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. E Davi disse: vá em paz. E ele foi para Hebrom. Porém, Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é o rei em Hebrom. E Absalão levantou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gló, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então nós vemos aqui que Absalão justamente isso, usou seu carisma. Ele foi o quê? Ele foi aceitando o povo, do modo que o povo era, e abraçava o povo, e beijava o povo, e foi assim, conquistando o povo com o carisma que ele tinha, a tal ponto do povo aclamá-lo rei em uma das principais cidades de Israel, depois de Jerusalém, que era Hebrom.
E ali ele ganhava conspiração, ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Quer dizer, ele fazia assim bem ao povo, mas, na verdade, ele tinha um interesse político de ficar no lugar do pai. Juntou a ira que ele tinha do pai por não fazer justiça pela sua irmã, como também a mal influência que vinha do mentor Aitofel, que era um excelente conselheiro, muito perspicaz, mas que de repente começou a ser usado pelo mal, como também era parte da profecia que Davi tinha recebido de que a espada não se apartaria da sua casa quando ele pecou com Batseba, embora o Senhor perdoou, mas disse que teria morte violenta entre os filhos dele, que filhos dele ia se levantar contra ele, e se levantou na história 2 contra ele. Um foi Absalão e o outro foi Adonias, lá na frente, que era outro também de beleza e que, como diz, já tinha o apoio de Joabe, que foi tão leal a Davi, mas que se tornou leal a Adonias lá na frente, porque não gostava do jeito de Salomão, de maneira nenhuma não queria apoiar Salomão. Então aqui, como diz Absalão, ele tinha uma liderança carismática, mas como diz, carismático para conquistar, mas sem caráter, sem integridade, sem autenticidade, sem pulso, sem, como diz, verdade, se afunda em escândalos. E foi o caso de Absalão. Ele não era um líder nato, ou seja, também não era um aspirante a líder, mas como era um príncipe, sabia conquistar as pessoas, então se tornou um líder carismático por um tempo. O pai saiu do reino, saiu da cidade, junto com aqueles que apoiavam ele, para não ter conflito com o seu filho. Davi fez assim. E ali, como diz Absalão, ele era, vamos dizer, influenciado por Aitofel, era influenciado pelo mal, foi devasso porque a Bíblia diz que Davi deixou 10 concubinas para tomar conta do palácio, e Absalão, como diz, na manhã de dia perante todo Israel, se envolvia com todas as 10 concubinas, mas isso também para se cumprir parte da profecia de que o que ele havia feito escondido de Israel, como diz, um dia seria revelado assim, diante dos olhos de Israel, outro tomaria suas mulheres e faria isso, e o outro foi o próprio filho, Absalão, que se envolveu com aquelas concubinas. Então, como diz, Davi sofre bastante, Absalão apronta bastante, mas no final das contas, quando Absalão vai fugir, então ali um carvalho, um pé de árvore robusto vai e ele correndo no cavalo prende ele pelos cabelos, e ali, como diz um dos homens de Davi, Joabe, como diz, viu ele pendurado na árvore e aí acabou com a vida dele, matou ele, porque tinha se levantado contra o pai. Então, quer dizer, o pequeno tempo que Absalão teve como rei de Israel foi ganhando a simpatia do povo e, ao mesmo tempo, agindo de forma imoral, devassa, o que faria com que outros de Israel assim fossem
futuramente, se caso tivesse permanecido mais tempo. Então, liderança carismática. Eu gosto do jeito de ser dessa pessoa. Eu gosto de ouvir aquele pastor, aquela pessoa falando. É uma pessoa assim que a gente se sente bem. Bom, é um líder porque influencia. Mas se não tiver caráter, então é afundado pelos próprios escândalos que faz. E o outro foi Neemias, que era um líder carismático, mas esse não caiu em escândalo não, porque esse tinha pulso, ele tinha algo que muito me chama a atenção, é que ele não dava um passo sequer sem antes orar ao Senhor. Quem lê o livro de Neemias vai ver. Ele era um simples copeiro do rei, mas quando ouviu que sua cidade estava em opróbrio, em destruição total, em desolação total, tristeza total, isso inquietou e aí o rei permitiu que ele fosse, reconstruísse ali os muros da cidade, a cidade, e a tarefa dele foi longa, mas depois, no final das contas, ele ficou estabelecido como governador ali. Mas muitas coisas esse líder de Deus, Neemias, fez. Ele orava ao Senhor, ele não perdia o seu tempo com pessoas que eles sabiam que eram inimigos ou que iam tirar ele do foco. Ele não perdia tempo com pessoas que eram inimigos e que queria ganhar ele com bajulações. Ele não cedia de maneira nenhuma. Ele dava brecha. E, como diz, ele era um homem que foi um copeiro do rei. Mas teve um momento em que as ameaças à construção, ao levantamento de Jerusalém, foram tão grandes por Sanbalat e Tobias, que ele disse assim: com uma mão a gente vai assentar um tijolo e com a outra mão tem uma arma. Porque se vierem contra nós, nós estamos atentos e armados. E ali orando ao Senhor e conversando com Deus em todo tempo. Então, ele era carismático porque ele sabia unificar as pessoas, conversar com as pessoas para um propósito bom em comum e que era da vontade de Deus, que era a reconstrução da cidade. Quando o povo esteve desanimado, ele orou ao Senhor, ele procurava animar o povo em palavras e que tinham que ser fortes. Então, um líder carismático, ele tem esse lado. Agora, ele, de maneira nenhuma, ele era imaturo. Ele não era imaturo e não buscava destaque. Ele buscava o bem do povo. Ele buscava o bem do povo, mas conforme a vontade de Deus. Era assim. As instruções que o Senhor dava. É assim. E isso surgiu de uma grande tristeza no seu coração por causa do povo que estava em desolação. Então, Neemias era um líder carismático, mas também diferente, totalmente diferente de Absalão. Que Absalão fez tudo para ganhar a amizade do povo, só para ser reconhecido como um rei, favorecer a si mesmo e a viver deliberadamente. Já Neemias não. Neemias unificou o povo para um propósito comum, para a construção e para que o nome do Senhor fosse glorificado. O sétimo tipo de liderança, e tem até o oitavo que eu vou falar, chama-se liderança transformacional. É diferente da transacional. A transacional é uma troca, é uma negociação. Como eu já falei, você dá o dízimo alto, eu vou te consagrar pastor, para você ficar aqui, para você não sair. Outro diz assim, não, deixa eu ser um bispo aqui da igreja e eu dar muito dinheiro ao senhor, pastor, vou dar isso, vou dar aquilo. Então, a liderança transacional, que é baseada em troca, tarefas e recompensas. É diferente da liderança transformacional,
que é, como diz, olhar uma pessoa do nada e treinar essa pessoa, instruir essa pessoa, orar ao Senhor sobre essa pessoa, crer no potencial dessa pessoa, investir oração, tempo, conhecimento, discipulado nessa pessoa, até essa pessoa se tornar tanto como pessoa conforme a vontade de Deus, como exercer o ministério conforme a vontade do Senhor Deus. E para isso teve 2 líderes assim na Bíblia. Um foi o Senhor Jesus Cristo, que andou com 12 discípulos. E como diz, cada um que era mais top do que o outro, porque só Jesus. Até o ladrão, o Senhor Jesus deu a oportunidade, mostrando que está estendida para todos. Mas Judas não soube aproveitar. Mas ali o Senhor Jesus teve 3 anos com aqueles homens, 3 anos e meio praticamente. Para quê? Para treiná-los, para dar exemplo, para ensinar, para mostrar, para, como diz, ter pessoas por perto. Então, um líder em si, ele não busca a grandeza para si, para estar num trono e todo mundo vê ele assim, porque daqui a pouco ele vai sendo endeusado e quando vê que não, cai igual o querubim ungido. Que o querubim ungido fez uma rebelião no céu e levou com ele em cana uma terça parte dos anjos. E com certeza foi porque ele tinha lábia para falar e dizer, no mínimo assim, somos poderosos demais, mas só podemos fazer aquilo que o nosso Criador manda, vocês me sigam que nós vamos fazer o que quiser. E aí, como diz, não está na Bíblia, mas é o meu raciocínio. E aí, como diz, se rebelaram contra o Criador, como diz, caíram lá por terra, o Senhor joga todos na terra. E depois de tudo, como diz, ainda assim, mesmo na condição decaída, só fazem algo se o Senhor permitir. Se o Senhor disser não, nenhum age. Então, se queriam independência, não tem independência do mesmo jeito. E ainda assim vai estar na cana, já estão, porque não tem remissão. Agora, para nós seres humanos, tem jeito e tem remissão. Então, a liderança transformacional, o Senhor Jesus Cristo, onde pela sua influência, digamos, Zaqueu, que era ladrão, cobrador de impostos, se converteu e alegrou o coração do Senhor Jesus. O ladrão na cruz, que a vida inteira teve a oportunidade de se converter, mas nunca fez o bem, mas quando olhou para o Senhor Jesus assim, teve uma grande vergonha de si mesmo, e, como diz, pediu para estar com o Senhor no paraíso, e o Senhor perdoou ele e disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Uma grande liderança transformacional é quando uma pessoa se encontra com uma pessoa dessas, ela é, vamos dizer assim, transformada, mas transformada para melhor. Porque a pessoa ou ensina, ou a influência dela faz com que a pessoa seja tocada ou tocada para ser uma pessoa melhor. Então, no caso, a influência do Senhor Jesus, como diz, tocou o coração de Zaqueu, tocou o coração da mulher Ciro-Fenícia, que tinha um problema que já entendia qual era, que era de ordem espiritual, a filha endemoniada, vai atrás do Senhor Jesus, os discípulos tratam ela com descaso, mas ela não sai do canto quando o Senhor resolve falar com ela, age com ela assim, de uma forma que parece que um tanto rejeitando, mas era provando, e no final das contas o Senhor disse, mulher, grande é a tua fé, vai para casa que tua filha já está curada, e quando ela foi, o milagre tinha acontecido. O servo, como diz, o centurião também, que era romano, respeitava o Senhor Jesus e tinha fé. Então essa é a liderança transformacional, que é uma pessoa que traz um bom exemplo, tem uma boa influência, e que a boa influência é principalmente Deus,
o Espírito Santo do Senhor na vida desta pessoa. É uma pessoa que tem também autoridade na fala, também tem pulso, também é um ótimo conselheiro, conselheira. É uma pessoa que sabe ouvir, que sabe entender os problemas, que sabe treinar. É um treinador e também um inspetor do Senhor Jesus. E o outro foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve um grande ministério missionário, mas por ter grande capacidade dada pelo Espírito Santo, ele foi fundador de igrejas e preparou líderes como Timóteo e Tito, por exemplo. Se formos ler as cartas direcionadas a Timóteo e a direcionada a Tito, observamos que são cartas pastorais. Como diz, de peso pastoral. Não é como diz uma ovelha ensinando as ovelhas ou um líder ensinando assim o leite. Mas é um líder dando instruções como se fosse um feijão bem preparado para aqueles que ele tinha ganho para o Senhor Jesus, preparado e instruído para serem líderes, para serem pastores, que foi Tito e Timóteo. Então, esses dois, o Senhor Jesus Cristo e o apóstolo Paulo, são considerados como líderes transformacionais. E mais o Senhor Jesus Cristo, na sua posição de Criador no Velho Testamento, olhou para Abasa, que era um homem que seu nome significa tirado do pó do nada, e colocou ele para ser rei. Olhou para Saul, que era outro que era uma pessoa comum, também permitiu que fosse rei. Ou seja, o líder transformacional, ele jamais desfaz das pessoas, ele tem uma visão, e por mais que aquela pessoa pareça desprezível, ou que pareça que não tenha êxito, mas para ele é como alguém para ser investido em tempo, aconselhamento, treinamento, instrução, e aí se transforma numa bênção de Deus. Glória ao nome do Senhor. E por último é o líder adaptável às situações. O líder adaptável, quem? Aonde? Quando? Digamos, alguém que se levanta no meio de um bando. Um desses foi Saul. Saul foi um líder que, como diz, não era vontade do Senhor Deus que ele fosse rei, e nem que tivesse reinando sobre Israel, mas Israel pediu um rei. Aí o Senhor disse, toma para vocês, Saul. E Saul, que significa pedido, ou seja, o povo pediu a Deus, importunou, já rejeitavam Samuel, não queriam saber de Samuel, pronto, nem do Senhor, pronto. Aí o Senhor disse, olha Samuel, não se preocupa mais com esse povo não, que eles não estão rejeitando, não é vocês, estão rejeitando a mim. Eles querem um rei, então eu vou dar para eles. Eu permiti. Aí deu a bomba atômica, que era Saul. Saul, como diz, o Senhor mudou o coração dele, teve encontro com ele, falou com ele, recuperou as jumentas dele, como diz, fez com que o profeta Samuel fosse para ficar ao lado dele, para ser o tutor dele, um instrutor espiritual, mas ele jogou tudo isso fora. Ele só agia segundo a vontade dele. Era uma liderança adaptável, sim, porque ele se inclinava para aquilo que queria ou para aquilo que fosse mais vantajoso, não importando se o povo ia estar bem ou não. Ele queria vantagens, ele queria, como diz, ter muitas vantagens, desobedecer ao Senhor, cumprir as leis pela metade, como diz os mandatos do Senhor pela metade.
E quando ele era repreendido pelo profeta Samuel, ele dizia, mas o que é que eu fiz de errado? Eu fiz o que o teu Deus mandou, não dizia nem o meu Deus, porque na verdade Saul ele era um ímpio. Essa é a verdade. Então ali, como diz, ele só fazia o que era mais que lhe agradava ou que lhe traria, vamos dizer, que lhe traria benefícios, que lhe traria, vamos dizer, satisfação pessoal, que lhe traria, como diz, o que queria. Era muito flexível, Saul era, porque ali o povo, como diz, embora ele exterminou as feiticeiras da época, mas no momento mais crucial da vida dele, ele vai atrás de uma feiticeira, porque queria que Samuel, que já era morto, falasse com ele. Se nem Deus estava falando com ele, que dirá Samuel ia falar com ele, e se levanta um Samuel sim, mas era um Samuel demônio, que o Samuel verdadeiro tinha morrido e estava com o Senhor. Não era, como diz, um demônio se passando por Samuel. E o demônio diz, se o Senhor te considera inimigo, o que é que eu posso fazer por ti, hein, cara? Posso fazer nada, em outras palavras. Amanhã tu e teus filhos estarão comigo, vai ter grande destruição, os filisteus vão vencer, tá sem jeito pra tu, assim. E Saul teve quantos anos da vida para se ajeitar, para se consertar? 40 anos. Reinou 40 anos sobre Israel, mas nunca se converteu. Nunca foi um verdadeiro adorador do Senhor. É tanto que o Espírito Santo saiu dele, e um espírito demoníaco vindo da parte de Deus, ou seja, como eu digo, não era um anjo que o Senhor dizia, agora se transforma em demônio e vai atormentar Saul. Não. Era um já decaído demônio que, sob a permissão do Senhor, atormentava Saul. E ali, Saul só tinha paz de espírito quando chegou Davi para ser seu escudeiro, a princípio, jovem, e tocava harpa, porque o Espírito do Senhor era sobre ele, tinha saído de Saul e ficava sobre Davi, e ali ele tocava harpa, e ali Saul é quando tinha paz na alma. E no final, essa liderança adaptável, porque se adaptou ali, ou seja, do nada ele se transformou em rei, vamos dizer assim, do dia para a noite, virou rei, mas era flexível, precisava ser estratégico, segundo a direção de Deus, mas não era. Ele era egocêntrico e só olhava para seus próprios interesses, não, como diz, não cuidava do povo como deveria ser. Então, encerro por aqui falando mais um pouco sobre liderança dentro do conceito humano. Os tipos de liderança que existem e os tipos de líderes que estão na Bíblia Sagrada e que se encaixam nesses modelos de liderança vindos de uma doutrina chamada ciência da liderança, a qual inclui psicologia, sociologia, inclui relações humanas, inclui gestão de pessoas, administração e tudo mais. Então, vou estar orando e encerrando para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Soberano Deus e Pai, é na tua presença, Altíssimo, que eu te agradeço por essa palavra, a tua palavra, Senhor, a qual foi dada hoje, meu Deus. Te peço que o Senhor abençoe a todos, Senhor, a todo o teu povo na face da terra. Abençoe a cada ser humano, abençoa, Senhor Jesus, a todos que ouvirem esta palavra. Eu sei que é uma palavra de instrução, de ensinamento. Oh, meu Deus, mas a tua palavra, ela nunca volta vazia, sempre toca os corações e também, Senhor, porque cada mãe de família, dona de casa, cada varão que é esposo e tem família também são líderes e precisam saber reger o lar,
o relacionamento, os filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe o Brasil, abençoe a todos e nos ajuda. Em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.